Pronto. Boa noite, senhores. Começamos a gravação. Vamos iniciar. Então, primeiramente e depois segundamente, nós... Não, nem a apresentação que eu quero, não. Abri o negócio errado aqui. Módulo 3, eu quero a apostila. Então, vamos rapidamente ver uma coisa aqui sobre os filtros. Nós vimos que o filtro de Chebyshev, ele tem... Vamos ver a parte dos filtros primeiramente, para a gente... Volta um pouquinho mais, volta um pouquinho mais, volta um pouquinho mais. Isto. O que é que nós temos aqui? Nós temos nas partes do nosso filtro, nossa banda de passagem, a banda de transição e a banda de corte, certo? Nós temos nosso ponto aqui em 3 dB, então, banda de passagem, banda de transição e banda de corte. No filtro de Chebyshev, no filtro, Butterworth, nós temos esse formato. Um filtro ideal, ele seria dessa forma, ele viria como um quadrado e cortaria aqui na frequência de corte. Só que o filtro ele faz diferente. Cada vez que eu vou implementando, eu vou adicionando mais dispositivos no filtro, mais elementos no meu filtro, eu vou me aproximando mais de um filtro ideal, ok? Mas no caso desse filtro aqui, ó, ele corta em 3 dB, exatamente nesse ponto. E aqui, nessa banda de passagem, eu posso ter uma variação nessa amplitude, tendo apenas ripples, aí eu já não tenho mais o filtro Butterworth, mas eu tenho o filtro de Chebyshev, que nós vamos ver, ou ele pode ir a zeros, nesse ponto, ele dá um pico no zero e depois ele pula, que é o filtro de Gauss, é o filtro elíptico. Então vamos ver o formato desse filtro. Vamos lá. Temos aqui o filtro de Butterworth, como eu mostrei para vocês. Passando para frente, cada vez, ó, esse aqui é o filtro ideal, e cada vez que eu vou adicionando uma maior ordem, ou seja, um maior número de elementos, que pode ser dado ou pelo número de capacitores ou pelo número de indutores no meu circuito, eu vou me aproximando de um filtro ideal. Só que também eu vou aumentando a complexidade do meu filtro. Tá ok? Então, isso aqui que acontece. Então, nessa banda de passagem eu tenho essa variação. Já no filtro Butterworth, no filtro Chebyshev, perdão, veja que eu vou ter eu vou ter uma variação nessa amplitude, que ele chamou de PR, né? Na banda de passagem, com diversos ripples. Mas veja que, diferente do filtro Butterworth, ele cai mais rápido. A partir do filtro de quarto, você vê que ele cai muito mais rápido do que o filtro de Butterworth, filtro de Chebyshev. Porém, ele apresenta esses ripples na sua banda de passagem. Já o filtro de Gauss, deixa eu ver se ele tem aqui a apresentação. Aqui ele mostra mais ainda, né? De ordem 6 e de ordem 5. Você vê, de ordem 5 você só tem aqui 2 ripples. Aqui você vai ter 3 de ordem 6. E no filtro de Gauss, ele faz isso, ele vai a zero. Veja, ele tem um certo ripple, mas ele dá uma queda, vai num pico e depois ele desce. Desce praticamente de uma forma reta, aqui ele dá um zero. Porque no filtro tanto de Butterworth quanto de Chebyshev, esse gráfico, essa linha, ela não toca no zero. Ela não vai em zero de forma nenhuma. Então, aproveitando isso, o filtro de Gauss, o filtro elíptico, ele dá esse zero nos polos. Zera, dá outro zero e depois ele vai. Ele dá esses picos, tá vendo? Então, pico, então, aqui como se ele zerasse, depois ele desce, zera, dá um pico e vai. Isso aqui para um filtro passa altas, né? Já vemos aqui esses filtros. Tudo bem até aí? Esse aqui é o filtro de Gauss, ou filtro elíptico. A diferença desses filtros, está na sua função, as funções que são utilizadas para gerar esses filtros. Ok? Que ele não mostra bem, porque ele vai dar mais foco entre o filtro Chebyshev, onde ele tem a taxa de atenuação do Chebyshev, certo? Onde ele trata exatamente ele leva em consideração o número de ordem do filtro e a função dele, a função de transferência dele, dado
onde você vai ter o ganho do filtro, 20 log do ganho aproximadamente, como é uma função logarítmica, um dividido pelo outro. Deixa eu sair daqui, cunhado, então. Também leve em consideração a ordem do filtro e a relação de ômega sobre ômega C, onde ômega C é a minha frequência de corte. Lembrando que ômega é igual a 12πf. Tudo bem até aí? E a amplitude desses ripples, ela é dada por essa, no caso do Chebyshev, por essa expressão, ok? Seria a raiz quadrada de 10 elevado a PR dividido por 10 menos 1, onde PR nada mais é, em dB, do que 20 log de 1 mais E ao quadrado. Então, PR é o que caracteriza o filtro de Chebyshev. E o máximo valor do PR admitido é menos 3 dB, ou é igual a 0,999763. Aproximadamente 1. Tudo bem? Veja, vocês podem se aproximar mais em filtros. Nós podemos andar mais, mas o problema é o tempo que nós temos e nossa disciplina não se resume somente a filtro. Mas tem uma coisa que eu preciso mostrar para vocês. Eu coloquei lá como material complementar que não tinha, que eu quero passar para vocês de uma maneira mais tranquila que vocês já conhecem, certo? Para a gente poder entender melhor. Aqui nós temos um circuito RC muito simples, um circuito RC de primeira ordem. Por que de primeira ordem? Porque eu só tenho um capacitor. Então, ordem 1, ok? Então, como é que eu vejo? Ó, aplicando a regra do divisor de tensão no circuito, permite obter o fasor. Lembrando, como eu estou trabalhando aqui com uma fonte AC, uma fonte alternada, a corrente também é alternada, então eu terei um número complexo. Minha tensão é complexa. Nesse ponto, minha tensão VS, certo? Minha tensão VC aqui, nada mais é do que... Nós já vimos isso em análise de circuito AC. Então, o que é que a gente viu? Que essa tensão é dada pela impedância de C dividido pela impedância de C, mas a impedância em R, ou seja, a impedância que eu vou ter no capacitor dividido pela impedância do capacitor mais a impedância do resistor, multiplicado pela fonte. Nós temos aí um divisor de tensão, ok? Se eu transformar isso daqui num número complexo, eu vou ter que 1 sobre J ômega C, que é a impedância do meu capacitor, dividido por uma J ômega C mais R, que R, nós sabemos que é puramente real, não tem nada na parte imaginária. E nós sabemos que C não tem nada real, mas tudo na parte imaginária. Vezes VS. O que é que nós temos? Nós temos que o meu VC, minha tensão aqui em C, nada mais é do que 1 dividido por 1 mais J ômega RC vezes VS. Até aqui nenhuma novidade. Eu sei que se vocês puxarem um pouco na mente, vocês vão lembrar disso. Agora veja, o que é o ganho a função de transferência? Qual é a função de máxima transferência? Imagine que eu tivesse aqui um polozinho saindo aqui ou aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Suponhamos que eu tivesse um polo saindo aqui. Ou ele podia estar embaixo também, não fazia a menor diferença. Ele podia estar aqui. Aí eu lhe pergunto, a máxima transferência da tensão de VS para esse ponto aqui em VC, ela se daria quanto? Como é que é a máxima transferência? Como é que eu vejo a máxima transferência? Deixa eu ver se alguém está mandando mensagem para a gente. Não, não estão, não. E aí, senhores? Me ajudem. Como é que lembra da técnica da máxima transferência? Como é que era? Quando é que eu tenho a máxima transferência de potência? Alguém está me ouvindo? Está relacionado às fontes, professor? Não. A máxima transferência eu vou ter quando a impedância do meu circuito é igual à impedância da minha fonte. Se a minha fonte aqui fosse 50 ohms, o meu circuito, se tiver de 50 ohms, eu tenho a máxima transferência de potência.
Porque eu não vou ter a parte imaginária, eu vou ter apenas a parte real. Então, toda a potência do meu circuito está passando da minha fonte está passando para o meu circuito. Lembra do teorema da máxima transferência de potência? Ou está longe demais para vocês? Então, deixa eu continuar para não atrapalhar. Para que isso acontecesse, eu não deveria ter esse capacitor, ou eu deveria ter um indutor, que a junção desse capacitor com esse indutor zerasse essa parte imaginária, ficando apenas a parte real, então eu teria a máxima transferência de potência. Tudo bem até aí? Assim, a minha função de transferência nada mais é do que a minha tensão de saída dividido pela minha tensão de entrada. Lá em amplificadores, como é que a gente chama isso? A tensão de saída dividida pela tensão de entrada. Quem lembra? É o alfa, professor? Não, tensão de saída dividida pela tensão de entrada é o ganho. É o ganho, pois é. Homem, pelo amor de Deus, tá ruim, viu? E professor, repete o que você acabou de falar, por Não, o favor. alfa é ganho, professor. Não é tensão. O que você falou, não seria a tensão de saída menos tensão de entrada, não é isso que é o ganho? Não, tensão de saída dividido pela tensão de entrada, irmão. Não é o menos, não. Esse é o ganho. Aí, se for ganho, se o resultado for 3, esse é o ganho do amplificador. Esse é o ganho do amplificador. Quando você está chamando de alfa, é o ganho de malha aberta. Mas não é somente o alfa. Certo? Não é somente aquele alfa. A gente chama isso de ganho. Tudo bem? Dado pela letra A maiúscula. Lembra lá? Eu tinha um A0. V0 dividido por VI. Lembra disso? É a mesma coisa. Isso. Aí eu tenho VC, entenda que o meu capacitor é a minha saída, eu tenho VC dividido por VS. Só como isso aqui é um número complexo, então eu tenho fasores. Lembra de fasores que eu falei para vocês várias vezes? E um fasor é um vetor que gira, ele tem um número complexo que faz ele girar. Lembra disso? Então, como é que eu resolvo esse fasor? Veja, eu tenho que isso daqui, na verdade, né, quando eu olho por um fasor, para poder resolver esse meu número complexo, eu posso simplificar a expressão como 1. É Ellen, né? O nome da menina? Ellen. 1 dividido pela raiz de 1 mais ômega RC ao quadrado. Ok? E tem um módulo por um ângulo do arco tangente. Alguém está pedindo para entrar? É o Michael. Por um ângulo de menos o arco tangente de ômega RC. Por que um arco tangente de ômega RC? Nós já vimos que no número complexo, quando eu quero achar um ângulo de alguma coisa, aqui eu teria tangente de alguma coisa, né? Eu teria um ângulo θ, não é isso? Aqui eu não teria um ângulo θ? Vocês lembram disso? Lembra que eu tinha, na forma polar do número complexo, eu tinha um módulo aqui e eu tenho um ângulo? Sim, professor. Mas eu não tenho um ângulo. Então, como é que eu acho o ângulo? Pela tangente a menos 1 da relação entre quem? Entre o meu seno dividido pelo cosseno. Lembram disso? No número complexo? Sim. Pronto. Então, eu tenho menos o arco tangente de ômega RC. Com isso, eu tenho a minha função da transferência de energia, transferência de potência, que é a relação entre VC dividido por VS, ou seja, a tensão do capacitor com a tensão da fonte, S de source. Ok? E isso visto como fasores. Até aqui, novidade nenhuma, vocês já estudaram isso. Então, simplificando, eu posso ver que meu H de J ômega nada mais é do que o meu H de ômega, a minha função dependente de quem? Da frequência, por um ângulo, certo? Por um ângulo que também depende da frequência. Isso aqui é um número complexo na forma polar. Até aí, problema nenhum. Concorda comigo? Que não tem problema nenhum?
Se eu considerar a amplitude e a fase da função complexa, nesse caso, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos o seguinte, que H de ômega, eu poderia dizer que é 1 dividido por raiz de 1 mais ômega sobre ômega C, aqui ele colocou ômega C, F, ao quadrado, que essa relação RC, certo? Ômega RC, eu também posso representar dessa forma. E o meu φ vai ser o menos arco tangente de ômega dividido por ômega C, ômega P, onde ômega P é 1 dividido por RC. Nós já vimos isso também, não foi? Eu não abri o MATLAB outra vez, eu mostrei que a frequência de ressonância naquele circuito tinha relação, eu podia fazer isso com a relação entre o indutor e o capacitor, mas aqui eu não estou usando indutor, então não vou usar 1 sobre a raiz de LC, mas sim sobre o resistor com capacitor, 1 sobre RC. Isso me dá a minha frequência de corte, que ele chama aqui de WP, podia chamar de WC. Alguma dúvida até aí? Deixa eu passar para frente. Passar isso aqui para frente, isso aqui já foi visto. Aí o que é que ele vai ver aqui? Que na função, aqui eu tenho o módulo e aqui eu tenho a fase, certo? Do diagrama do módulo e da fase, eu tenho que um ganho máximo que eu vou ter é 1. Isso aqui é claro, né? Qual é a relação VC sobre VS que eu posso ter? Qual é o máximo a transferência de potência? Quando eu não tiver a parte reativa, eu tiver apenas a parte real, eu tenho toda a energia sendo transferida. Então, eu tenho 1. Então, vocês podem ver que ele é uma função exponencial inversa, tá vendo? Cada vez que eu vou aumentando a frequência, eu vou diminuindo a minha transferência de potência. E na fase, a mesma coisa. Eu vou aumentando a frequência, ó, e vou diminuindo o ângulo de incidência. Só que eu estou vendo aqui, em vez de, como eu estou vendo menos 4π, em vez de estar vendo isso girando no sentido anti-horário, eu estou vendo isso girando no sentido horário. Lembrando que um fasor é um vetor girante. Tudo bem até aí? Passando para frente disso aqui, como é que a gente interpreta esse gráfico da maneira que deve ser feito? Pelo diagrama de Bode. No caso do diagrama de Bode, eu tenho que ver esse meu amiguinho em dB. E dB nada mais vai ser do que o 20 log do meu H de ômega. Não é assim que eu calculo? Então, o que é que eu tenho? Quando é linear, eu tenho apenas 1. Por que que ele dá 1? Se você calcular o 20 log de 1, veja quanto é que dá. Vocês lembram de logaritmo, né? Deixa eu abrir aqui um logaritmo. Uma imagem aqui de logaritmo. Vocês lembram do logaritmo, né? Então, logaritmo, deixa eu ver, log de B na base A, que é igual a x, vai ser o seguinte. A, que é a base, é elevado a x igual a B. Então, se eu tenho um log, eu estou dizendo que esse log, 20 vezes o log de 1, certo? Na base 10, isso aqui vai dar quanto? Eu pergunto, qual o número que eu coloco nesse índice, que vai ser 10 elevado a esse número que é igual a 1? Qual o número que vai estar nesse índice aqui? 0. 0. Então, entenderam aqui por que aqui no gráfico, se eu tiver um valor 1, o dB dá 0? Porque vai dar 20 log de 1 na base 10. Qual o número que 10 elevado a ele seja igual a 1? 0. Estão entendendo agora? Então, tem diversos valores aqui, ó. 10 dá 20, em 100 dá 40, em 1000 dá 60, em 0,1 dá 20, 1 sobre 10, 1 sobre 100 dá menos 40, 1 sobre 1000 dá menos 60. Então, essa é a relação em dB. Tudo bem até aí?
Log de 2 dá 6, log de 4 dá 12, aí lá vai, e você vai calculando. E aqui ele mostra até como fazer, né? Se eu tiver log de 50, que é 100 dividido por 2. Pronto, log de 5. 5 não é 10 dividido por 2? Quanto é o log de 10? Quanto é o log de 10? 20 dividido por 2. 20. Quanto é o log de 2? É 6. Só que em DB a gente não divide. O que for de divisão, você subtrai. 20 menos 6, 14. Vamos fazer de 50. Eu não tenho de 50. Eu tenho de 60 e tenho de 40. Mas veja aqui, de 50, eu posso reduzir 50 para 100 dividido por 2, porque eu tenho um log de 100. Quanto é o log de 100? É 40. Quanto é o log de 2? É 6. 40 menos 6, 34. Porque na relação de log, se vocês lembram das propriedades do logaritmo, se eu estou dividindo, o logaritmo não divide, vai ficar um menos o outro. Se eu estou multiplicando o número, se fosse 10 vezes 2, por exemplo, 2 vezes 10, eu somaria. Por exemplo, aqui o log de 20. Suponhamos que eu não soubesse... Suponhamos que eu não tivesse aqui 20, o ganho 20. Eu não tenho. Eu tenho o ganho de 1, o ganho de 10, o ganho de 100 e o ganho de 1000. Agora eu quero o ganho de 20. Mas o ganho de 20 nada mais é do que 2 vezes 10. Ou seja, 20, o ganho de 10 é 20 e o ganho de 2 é 6. 20 mais 6, 26. Assim como o ganho de 40. Eu não tenho aqui, eu tenho 100. Mas veja que 40 é 10 vezes 4. O ganho de 10 eu sei que é 20. E o ganho de 4 eu tenho também que é 12. Então é 20 mais 12 que dá 32. Alguém não está entendendo isso? Isso é a forma mais fácil de você calcular o log. Se você souber quanto é o log de 1, o log de 0, o log de 1, o log de 10, o log de 2, o log de 4, de 8, de 1000, esse log mais fácil, você faz qualquer cálculo de logaritmo. Log de 25 já está aqui. Ele já fez, né? Que é 5 vezes 5. Alguém não entendeu? Você transforma isso daqui numa multiplicação ou numa divisão. Aí você pode calcular com soma ou subtração em DB. Alguém não entendeu? Até aí, beleza. Quero ver nego dizer que não sabe calcular log. O que acontece aqui? No diagrama de bode, aqui não dá para ver bem, mas eu vou mostrar daqui a pouco melhor, certo? No diagrama de bode, vou até passar desse gráfico, porque esse gráfico aqui não ajuda. Deixa eu passar para frente. Isso aqui também não vai ajudar. Quero mostrar o gráfico, não quero mostrar a conta, não. Homem, eu não quero mostrar a conta, não. Eu quero mostrar o gráfico. Deixa eu ver se eu tenho... Deixa eu abrir o gráfico de bode aqui. Diagrama de bode. Mas eu acho que eu tenho ele aqui, eu abri ele em algum lugar aqui para ficar mais fácil. Foi esse aqui, meu Deus, não é esse? Foi esse, não. Foi esse, não. Foi esse aqui, não. Foi esse. Deixa eu ver se foi esse aqui. Pronto, tá aqui. Eu não sei se dá para vocês verem bem aí esse diagrama. Dá para vocês verem? Senhores, vocês estão vendo? Sim, estou visualizando. Pronto. Se você olhar daqui para baixo, ó, vamos lá. Aqui eu tenho a magnitude em dB e aqui eu tenho a fase em grau, certo? Aqui eu tenho a frequência. O que a gente olha? Que essa frequência, eu consigo ver ela crescendo de quanto em quanto. Aqui eu tenho 10 elevado a 0 é 1, certo? Aqui vai de 1 a 10. Aqui vai de 10 a 20. Aqui vai de 20... Perdão, aqui vai de 10 a 100. E aqui vai de 100 a 1000. E aqui de 1000 a 10.000. Vocês estão vendo que ele está crescendo em múltiplos de 10? Sim. É tudo a base 10. Aqui também está crescendo em múltiplos de 10. Até aí vocês conseguem ver? Como a gente está vendo ele crescendo em 10, então
Isso daqui é a queda, é o crescimento por década. Porque eu estou usando a base 10. Eu poderia também fazer em logaritmo de base 10, certo? Eu estou usando log de base 10. Então, essa escala aqui é logarítmica. Daqui, vou pegar de 1. De 1, aqui é 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5, que seria metade, está aqui, ó. E o resto da metade dos 5 está nesse pedacinho só. Essa escala não é linear, essa escala é logarítmica. Vocês conseguem ver isso ou não? Vocês conseguem ver isso? Sim, professor, conseguimos. Pronto, então isso aqui é a queda por década. Se o meu gráfico ele cai 20 dB desse gráfico aqui, visto em década, é 20 dB por década. Ele também poderia cair, esses números embaixo não estariam aqui na grandeza de 10 em 10, mas sim de 8, em log de 8. Aqui está em log de base 10. Ele poderia estar em log de base 8. Aí seria, não seria mais por década, mas por oitava. Estão entendendo? 20 dB por oitava. Poderia também estar por sexta. 20 dB por sexta. Necessariamente não precisa estar por década, mas o que é mais utilizado é por década. Então eu vou mostrar aqui. Esse daqui é o... Deixa eu ver se eu abro aqui. Pronto, veja. Esse daqui eu estou abrindo o LT Spice, eu fiz aquele pequeno filtro. Para a gente, já tinha visto há algum tempo. Eu fui tentar fazer de novo, a gente fez aqui. Veja, ele diz, olha, o tipo de sweep. Eu tenho oitava, linear e lista, tá vendo? Ó? Significa, quando ele diz que ele está tratando por oitava, dB por oitava, é o que eu estou vendo aqui, ó. Veja, aqui eu tenho 1 Hz e ele cresceu para 10. Se eu estou em escala logarítmica, o próximo tem que ser 100. E o próximo tem que ser 1000. E o próximo tem que ser 10.000. Vocês estão entendendo? Sim, professor. Então eu posso ver isso aqui, se a queda for, se esse gráfico é logarítmico, eu posso ver a queda em 20 dB por década. Dependendo do filtro, ele vai cair. Essa inclinação dele será de 20 dB por década, ou seja, daqui para aqui, ou melhor, daqui para aqui ele cai 20 dB. Ou pode ser 40 dB por década. Daqui para cá, em vez de cair 20, ele cai 40. Foi isso que eu não deixei claro na última aula, quando eu mostrei lá o gráfico. Então, a queda deste ponto para este ponto, certo? Quando eu olho para esse gráfico, daqui para cá, ele cai, se ele cair 20 dB, por exemplo, eu vou marcar aqui. Daqui, eu tenho em 1K. E o próximo ponto, aqui em 10K. Veja, aqui, pronto. Aqui eu tenho, nesse primeiro ponto, 1 em menos 4. E eu tenho um segundo ponto em aproximadamente 15, certo? Em 9 kHz. Eu posso dizer que a inclinação desse negócio aqui está em aproximadamente 20 dB por década. Passou de 15 dB, aproximadamente 20 dB por década. Se eu crescer mais um pouquinho, ele chega a 20 tranquilo aqui. Ó. Basta eu crescer um pouquinho mais aqui. Vocês estão conseguindo entender ou não? Ficou mais claro agora? Ou não Esse ficou? termo que você está falando, que ele está caindo em relação à amplitude dele, né, professor? Essa reta aqui, ó. Tá vendo essa reta verde? Sim, professor. Pronto. Essa reta verde, agora, quem é a fase aqui, meu Deus? Não, eu acho que a verde não, eu tenho que pegar outra. Essa aqui não é a fase é essa. Deixa eu pegar aqui em 10. Deixa eu pegar para cá, que eu estou pegando a outra. Para 1K.
Aqui ele estava, nessa primeira, em A1 aqui, em 100 kHz. Mas ele está pegando a parte de cima, eu quero que ele pegue aqui, ó. Pronto. Aqui e aqui. Isso mesmo, é. Veja, se eu pegar daqui para cá, que está dando mais ou menos entre 1 e 12, vai dar a mesma coisa. A queda da reta vai ser a mesma coisa. Então vai dar aproximadamente 15 dB por década. Posso considerar 20, mas ela está aqui. Uma é fase e outra é magnitude, que ele dá os dois juntos. Esse aqui é a magnitude, essa aqui é a fase, esse pontilhado aqui é a fase, se eu não me engano, e esse aqui é a magnitude, que faz tempo que eu não uso isso. Eu não tenho muita prática no LT Spice. Eu uso ele de vez em quando para poder dar aula. Eu não faço pesquisa nele. Então, uma queda, aqui está mostrando o gráfico de queda de 20 dB por década, que entre esse ponto e esse ponto aqui, ó, tá vendo? Entre essa década aqui, ele cai 20 dB. Tá vendo? Dá para ver bem aqui? Aqui, ó. Dá para perceber? Então, daqui para cá ele caiu 20 dB. Isso é a queda de menos 20 dB por década. Tudo bem até aí? Ou não tudo bem? Dá para visualizar? Podia ser por oitava. Aí não seria mais por década, seria por oitava. Tudo bem, senhores? Alguma dúvida até aí na ideia de entender o gráfico? Ou não? Vamos, senhor, me ajuda aí. Eu diga sim ou diga não. Deixa eu ver se o pessoal ainda está online aqui. Para mim, tudo bem aí, professor. Tá tranquilo, né? Ainda estão online. Vamos para cá. Veja, que é a função de transferência. Se eu tiver uma função que eu possa entender ela no domínio da frequência, certo? Então, eu vou ter uma função que eu posso ver pela transformada de Fourier ou pela transformada de Laplace, do jeito que vocês quiserem observar, mas ela sempre vai ser determinada por um J-ômega, por uma frequência, por um número complexo, certo? Se ela for puramente imaginária, então não tenho parte real, tenho apenas a parte imaginária do meu S. Então, veja, no domínio da frequência, quando eu estou analisando no domínio do tempo, eu tenho uma função dependente do tempo. Quando eu olho para uma função no domínio da frequência, ela vai para onde? Ela é dependente de J-ômega. Por isso que a gente fala sempre de J-ômega, H de J-ômega, porque ela é dependente da frequência. Lembrando que ômega é 2πf. Eu quero ver se até terminar esse curso, se vocês vão lembrar pelo menos que ômega é 2πf. Pelo menos lembrar disso, já está interessante. Suponhamos, então, que eu tenho um caso de um x de t, certo? Que ele é um impulso unitário. Lembrando que aquele impulso unitário é aquele mesmo impulso de sinais sistemas, o u de t. Então, a saída, certo? Meu y de t seria um impulso do sistema. Se o sistema for linear, para toda entrada eu vou ter uma saída de mesma grandeza, ou uma multiplicação dessa saída. Tudo bem até aí? Então, o que é que eu vou ter? Se ele é um sistema linear invariante no tempo, a saída y de t, ela representa a entrada y de t passada por dentro de um sistema. Eu vou ter o mesmo impulso. Então, minha resposta no impulso vai ser o quê? Meu y de t vai ser o g de t vezes o x de t, que é meu entrada, o g de t é a função que está trabalhando em t, onde eu vou ter um somatório desses fatores, eu tenho uma integral em dt. Nada demais. Disso daqui a gente já viu. Só que na frequência, eu também vou ter a mesma coisa. E eu posso ver isso pela transformada de Fourier, ok? Eu tinha meu x de t, agora eu vou ter o meu x de ômega, o meu x de j ômega, vou ter meu y de j ômega e vou ter meu g de j ômega.
Assim, meu Y de J ômega é meu G de J ômega vezes meu X de J ômega. Eu não tinha X de T e G de T, agora eu tenho na frequência. E vou ter uma saída que vai me mostrar uma dependência da frequência das minhas funções, certo? Então, eu posso expressar a minha função G de T pela relação da saída com a entrada. Ora, a gente acabou de dizer isso. Quando eu estou lá em amplificadores, a relação da saída pela entrada eu chamo de quê? Ganho, Como é que eu né? chamo? Ganho. Agora, veja, a função de transferência nada mais é quanto a minha saída tem daquilo que entrou na minha função. A relação da saída pela entrada é o ganho. Se eu tiver a máxima transferência, isso dá quanto? Quanto é que dá G de J ômega? Se eu tiver a máxima transferência? Dá 1, né, não? Dá 1, exatamente. Entender o que é a função de transferência? É difícil entender isso? É difícil, senhores, entender isso? Seja sincero. De entender não é difícil, professor. Difícil é de a gente lembrar, porque é Não muita tem o que coisa. lembrar, homem. Se você tem um negócio saindo e um negócio entrando, a relação da saída pela entrada é a função de transferência, é o ganho. É quanto o meu sistema está casado da saída com a entrada. Vocês já viram isso em um monte de disciplina. Só precisa focar. E vão ver isso mais em outras disciplinas. Então, até aqui não tem dificuldade nenhuma. Então, ele vai dizer o quê? Que o resultado disso é o seguinte: a transformada da convolução é o produto das transformadas. Então, essa função de transferência, que eu estou vendo, o y de S, que agora eu troquei J ômega por S, certo? E meu x de S, que dá o meu G de S, nada mais é do que a convolução dos produtos das transformadas, da relação entre elas. Então, eu posso ver esse meu mesmo sistema, meu G de S, na relação entre um Q de S e um P de S. Isso aqui eu já estou vendo agora em relação aos polos do meu circuito. Veja, como eu chamei S de J ômega, eu posso dizer que meu G de J ômega é meu Q de J ômega dividido pelo meu P de J ômega. Ok? Onde P, Q de S e P de S são polinômios em S. Então, isso aqui eu estou vendo um monte de coisinha junta. Então, se eu tinha um polinômio S, também eu vou ter o polinômio em ômega. O que é o polo e o zero da função de transferência? Se eu considerar essa função de transferência em S de um sistema, certo? Nessa função racional, o que é que eu vou ter? Uma expressão característica dela é a seguinte: o polinômio PS é chamado de polinômio característico de GS, ou polinômio característico do sistema. Se meu PS for zero, então eu tenho uma equação que caracteriza o meu sistema. Eu tenho o primeiro polo da minha função. As raízes do polinômio são chamadas de polos de G, ou polos do sistema, e são soluções da equação característica. Veja bem, se eu tenho uma equação lá, vamos tentar traduzir isso aqui. X ao quadrado mais 4 igual a zero. Quais são as raízes dessa função? X ao quadrado menos 4 igual a zero. O que é a raiz da função? Para começo de conversa. Me ajude, senhores. O que é a raiz da função? Se não sabe, se não lembra, por favor, diga. Professor, não lembro, não. Não tem problema nenhum. E houve um silêncio no céu por quase meia hora.
No plano cartesiano, aquele valorzinho que quando as duas retas cruzam. O que é o zero da função, homem? Eu tenho x ao quadrado menos 4 igual a zero. Eu quero saber quais são as raízes dessa função. Quais são as raízes dessa função? É 1 e 2, professor? Como é que eu soluciono? Olha, eu vou solucionar isso aqui no MATLAB. Bem devagarzinho. Eu tenho a função x ao quadrado menos 4 igual a zero. Como é que eu resolvo isso? Eu vou dizer que x ao quadrado é igual a 4. Então, eu digo o quê? Que x é igual, eu vou aplicar a raiz quadrada dos dois lados, vai anular o quadrado com a raiz, ao SQRT de 4. Que dá quanto? Quanto é que deu aí, senhores? 2. Aí ninguém sabia que a raiz dessa função, qual é a raiz dessa função? Eu estou perguntando qual o número que eu coloco aqui em x que dá zero. Ah, sim, entendi, professor. É 2, né? Não é 2, não. É 2 e menos 2. Pois é. Ah, é porque em modo, tanto faz 2 ou menos 2, isso. Se eu botar menos 2 aqui, também dá zero. Vai dar 4, resultado menos 4, 0. Então, quando eu pergunto a raiz da função, eu estou perguntando qual o número que eu coloco aqui. Isso aqui é um polinômio? Sim. Polinômio de que grau? Primeiro. Não. Não, segundo grau, professor. É só olhar o quadrado. Polinômio de segundo quadrado, grau. desculpa. Eu tenho um polinômio de segundo grau. Qual é a raiz desse polinômio? É 2. 2. Não é. A raiz desse polinômio é menos 2 e 2. Essa é a raiz desse polinômio. É só o módulo de 2, professor. Não é um módulo, não. É menos. O módulo de 2 é 2. Onde é que você viu que o módulo de 2. O módulo de 2 não pode ser negativo. O 2 em modo, tanto faz ser como negativo, o resultado vai ser 2. Não. O 2 em módulo, ele só vale 2. Menos 2 em módulo é que é 2. Tá bom. Você está confundindo as coisas. O que é um módulo? Eu vou desenhar. Vamos lá, vamos desenhar. Para vocês entenderem o que era um módulo. Estão confundindo alhos com bugalhos. Vamos lá. Se eu tiver a reta dos números reais aqui, certo? Aqui eu tenho zero. Quando eu falo do módulo, eu estou perguntando qual é a distância euclidiana, que pode ser de um número negativo ou de um número positivo. Quando eu digo o módulo de menos 2, eu estou perguntando quantas casas decimais eu tenho entre menos 2 e 0. Eu tenho que andar quantas casas? 2. 2. E se for de 2 para 0, eu ando quantas casas? 2 também. Pronto. Então, o módulo de menos 2 é quanto? É 2, que é a distância euclidiana entre menos 2 e 0. E quanto é o módulo de 2? A distância euclidiana entre 0 e 2. Aquele resultado não é um módulo de 2. Aquele resultado é menos 2 e 2. São coisas diferentes. Então, veja. Qual é o zero dessa função? De novo. Qual é o zero da função de x ao quadrado mais 4 igual a 0? Qual é o zero dela? Qual é a raiz dela?
Menos 2 e 2, professor. E qual é o zero dela? Qual é o zero dela? Quando eu pergunto qual é o zero, eu estou perguntando qual é a raiz. Eu estou perguntando qual o número que eu colocando em x, esse negócio aqui dá zero. Qual é o zero dessa função? Menos Não é 2 e menos 2. 2 e 2? Menos 2 e 2, homem. Então, Então, por que vocês não falam? é porque eu estou fazendo ali minha janta, professor. Ah, meu pai da glória. Vamos lá para frente, então. Então, veja só. Na equação característica, eu estou perguntando qual é o zero da função. Tudo isso porque eu gostaria que vocês entendessem isso, só isso. Eu estou perguntando Já entendi, professor, já entendi. qual é o zero da função. Qual é a raiz? Se eu encontrar a raiz desse polinômio, eu achei o zero dela. Eu passei para trás demais. Pronto, para frente aqui. Vamos lá. As raízes do polinômio característico são chamados de polos. Então, os polos são os valores que fazem com que esse PS vá a zero. Alguma dúvida? Os valores que zeram isso são meus polos, que são as soluções da equação característica, que fazem com que PS chegue a zero. O zero da função é a mesma coisa. O zero da função, aqui eu tratei com o zero do polo em PS. O zero da função eu vou tratar em QS. Quando eu olho, por exemplo, essa função de transferência, dada por GS, vai ser 2 vezes S mais 30, dividido por S vezes S mais 2, S ao quadrado, mais 2S. Isso aqui é um polinômio. Qual é o maior grau que eu vou encontrar nesse polinômio? Eu vou ter esse vezes Dois. esse, aqui um grau, não, vou ter um grau 3 aqui embaixo. Ah, é, porque tá esse aí vezes ele, né? Eu vou ter esse vezes eu vou ter esse. S vezes S ao quadrado, né? Exatamente. Veja, ele já vai resolver. Ele diz, olha, um desses resultados é S igual a menos 30. Então, um zero dessa função vai estar em S igual a menos 30. E eu vou ter mais 4 outros polos. E eu terei mais 4 outros polos. Um deles é quando esse negócio for zero. Outro deles vai ser quando o meu amiguinho aqui for menos 2. Ou quando for menos 1, mais ou menos J. Sendo que 2 são reais e 2 são complexos. Eu vou ter números reais e vou ter resultados complexos. Mas ele está mostrando que ele tem 4 possibilidades de resposta. Eu tenho um quadripolo, ok? A equação característica desse PS, quando ele resolver, vai ser S à quarta, mais 3S ao cubo, mais 6S ao quadrado, mais 4S. E se ele considerar uma outra função de transferência, cada função de transferência, cada circuito vai ter uma função de transferência específica, que é necessário que seja calculado para calcular qual é o zero daquela função. Entendeu quais são as raízes desse polinômio e onde vão aparecer os polos. Se eu tiver 4 resultados, são 4 polos diferentes. 2 resultados, 2 polos. Tudo bem até aí com função de transferência? E o que é máxima transferência? A função de transferência, eu tenho a função do meu circuito de saída, certo? Dividido pela função de entrada. Isso me dá o ganho ou a máxima transferência do meu circuito. Não tem nada de novidade disso. Nós já vimos aqui, eu já adiantei o diagrama de Bode, que eu posso ver ele em módulo e ele em fase. Eu coloquei um material lá que vocês podem consultar e ver parte por parte do diagrama de Bode,
como ele foi gerado, tem vários materiais na internet rápidos, tem aula, que vocês podem ver no YouTube. O que eu estou mais interessado? Que vocês saibam interpretar o diagrama de Bode, como eu mostrei aqui. Quando eu olho para uma função, quando eu estou olhando para ela, seja na magnitude ou na fase, eu tenho que ver se eu vou ter aqui essa divisão por década, por oitava ou por sexta. Geralmente é por década. Como nós vimos aqui no LT Spice. Então, vamos ver esse pequeno circuito aqui, no LT Spice. O que é que eu coloquei aqui no LT Spice? Deixa eu baixar esse negócio aqui para cá, para ficar mais bonitinho. Cadê o F3? F3. Pronto. Estou aqui com o LT Spice. Eu tenho, deixa eu cortar esse meu amiguinho aqui. Cadê o meu delete? Pronto. Deixa eu fazer esse. Cortei aqui. E aqui eu vou passar um traço aqui. Pronto. Veja. Peguei pequeno exemplo no circuito RC. Aqui eu tenho o LT Spice, podia fazer outros programas, por exemplo, vocês podem fazer no Proteus, pode fazer no... Esqueci o nome do outro agora, lá do AutoCAD, esqueci o nome dele agora, mas eu também tenho ele. Você pode fazer o programa que você quiser. Então, você tem aqui um resistor de 100 ohms, um capacitor de 1 micro. Aqui eu coloquei uma fonte senoidal, deixa eu abrir aqui a fonte, com amplitude de 12 volts, DC de offset 0, uma amplitude de 1 volt no sinal AC. Tudo bem? Eu coloquei aqui uma fonte senoidal. Quando eu coloquei para fazer o run, ele vai me pedir esses dados aqui. Professor. No transiente, eu vou parar ele, só um momento, em 7 micro, certo? Que é o tempo, né? 7 milissegundos. E no meu AC, eu vou fazer ele em década. Eu vou pegar apenas 10 pontos. Vou começar a frequência em 1 Hz. E eu posso colocar 80, 100, 100 kg. Vou botar o mesmo exemplo que eu vi lá no WR Kits. Eu vou botar o mesmo 80. Pronto. Quando eu colocar para... Já deixa você falar. Quando eu colocar para cá, e eu vou ver aqui meu V de saída. Pronto. Eu tenho o meu diagrama de Bode. Só que eu não estou vendo 2 diagramas, eu estou vendo um só. E eu estou vendo ele em dB por década. Dá para perceber, né? E eu posso pegar aqui, ó, qual é a minha frequência de corte. Eu vejo ela quando me aproximar aqui de 3 dB, ó. Aproximadamente aqui, né? Aqui eu estou vendo em graus. 1,62 MHz. 1,623 MHz. Então, está aqui a frequência de corte em menos 3 dB, ou seja, 50% da potência que está sendo cortada no meu circuito. Ele deveria chegar nessa frequência no meu circuito e cair literalmente, mas ele não cai. Para isso, eu tenho que aumentar meu número de capacitores, meu número de circuitos, certo? De dispositivos ligados. Aí eu vou fazer com que essa queda aqui seja mais íngreme, ok? Pode perguntar. Quem quer fazer uma pergunta? Quem pediu para falar? Por favor, fale. Alô? Pode falar. Alô, pode falar. Rapaz, era o Bruno que ia perguntar. Cadê tu, Bruno? Professor, nesse aplicativo que você está usando,
se eu fosse olhar assim a primeira vez, aí, ó, você disse que é uma fonte senoidal. Eu tô vendo o AC lá Exato. embaixo. Mas eu diria, se não tivesse esse AC, que ele seria uma fonte DC, porque ele está usando o mais e o menos. Aonde é que você muda para ele ser uma fonte senoidal? Você pode escolher a fonte, tá aqui, ó, diversos tipos de fonte, tá vendo? Então, você clica com o botão direito do mouse. Se você vir aqui, eu vou parar aqui a simulação, você pode vir aqui e procurar dispositivo, e você procurar os tipos de fonte que você tem. Aqui ele tem voltage. Tem outros tipos de fonte. Como eu não uso muito esse programa, certo? Você pode procurar em source também. Esse source aqui aparece. Não, vai ter somente voltage mesmo. Mas quando você abre, por exemplo, o Proteus, você pode determinar qual tipo de fonte que você está trabalhando. Neste caso, essa fonte é uma fonte senoidal, mesmo ela tendo mais e menos. Nós vimos isso aqui quando a gente pagou a análise de circuito AC. Mesmo nas fontes AC, elas têm a indicação do que é mais e menos para nós podermos fazer análise do circuito, mas nós sabemos que isso aqui está variando entre um polo e outro. Lembra disso que a gente estudou isso quando nós vimos É para analisar só em um sentido, para ficar mais fácil o entendimento, né? Isso. Exatamente. A gente sabe que o circuito está indo e voltando, mas nós analisamos em sentido apenas. Está lá no livro também, do Rômulo, a gente viu isso no livro do Rômulo, porque senão a gente não consegue analisar o circuito. A dificuldade na análise seria gigantesca. Você entendeu, Bruno? Eu peguei esse software porque ele é gratuito, você pode baixar ele. Deixa eu ver onde foi que eu peguei. Eu tinha até deixado aqui Sim, o senhor. link para baixá-lo, para mostrar para vocês. Cadê meu pai da glória? Foi aqui? Não. Junto com essa pergunta do Bruno aí, que me surgiu uma dúvida agora aqui em relação à fonte utilizada nesse. E vê muitos exemplos na internet aí, tutoriais, o pessoal ensinando a fazer esse circuito aí. Às vezes é com fonte e gerador de sinal. Aí qual a diferença de usar a fonte e gerador de sinal para fazer essa análise aí? Olha, veja só, você pode ter uma fonte. Qual é a diferença entre a fonte e o gerador de sinal? Uma fonte, ela pode ser AC ou pode ser DC. Tudo bem até aí? Sim, sim. Então, o que é que o gerador de sinal faz? Ele gera um sinal que pode ser de diversas formas, mas com a saída DC. Então, eu vou ter lá osciladores, certo? E circuitos que podem gerar, por exemplo, uma saída senoidal, CC. Lembra que a gente tinha um circuito, uma fonte senoidal dessa, AC, e eu queria transformar numa fonte CC, a gente fazia um retificador de onda completa? Sim. Agora, no próximo módulo, a gente vai ver o contrário. Como é que eu tenho uma fonte CC e eu quero transformar, e eu preciso de uma saída que oscile, eu preciso de uma saída senoidal. Como é que eu faço? Alguém pode me dar uma luz? O que é que eu devo usar? O que é que eu uso para isso? O próprio nome já é bem sugestivo, é um oscilador, né? Exatamente, eu vou usar um oscilador. Pode ser um oscilador de cristal? Pode. Eu posso fazer um oscilador com um circuito RC, ou um circuito LC, ou um circuito LCR? Posso. É o que a gente vai fazer. Tá entendendo, meu irmão? Sim, estou entendendo. Pode ser novo para mim até agora aí. Então, num gerador de sinais, eu posso não apenas ter um sinal senoidal, eu posso ter uma onda quadrada. Eu posso ter uma onda triangular. Tem geradores que geram a onda dente de serra. Então, eu posso ter uma onda quadrada, você tem lá. Deixa eu abrir aqui a cara de um gerador de sinal, né? Para a gente poder ter uma visão melhor. Eu fico procurando, vocês estão vendo muita coisa aberta, que eu fico procurando qual o material mais simples que eu tenho, que eu posso encontrar, para poder facilitar a aula e o entendimento de vocês, que a ideia é que vocês aprendam. Pronto. Não sei se aqui dá para ver.
Dá para ver aqui embaixo? Ou não? Tá de meio. Esse Dá do pra meio ver. é do laboratório, esse do meio. Pronto, deixa eu... Esse aqui que eu estou abrindo? Deixa eu Não, copiar esse a que tá no imagem. meio aí da tela aí, é igual ao do laboratório da Netcom. Esse Esse aqui? daí mesmo, é isso. Deixa eu ver se a imagem dele tá boa aqui. Mas não dá para ver muito bem. Mas vocês conseguem ver que ele está mostrando aqui os tipos de sinais que ele está gerando aqui, ó. Nesse botãozinho ele só mostra um, tá vendo? Mas ele pode gerar... Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui dá para ver melhor. Eu posso gerar uma onda senoidal, uma onda quadrada, tipo rampa, um pulso. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui para aumentar essa imagem. E a gente poder ver melhor. Ctrl O. Então não dá para ficar só no livro, senão vai quebrar tudinho. A gente não vai conseguir estudar o que queria. Pronto. Dá para ver melhor agora? Dá, professor. Então, veja, eu posso gerar uma onda senoidal, eu posso gerar uma onda quadrada, tipo rampa, um pulso, eu posso gerar uma onda arbitrária, ou posso gerar um ruído, que é aquele... Alguns ainda vão gerar uma onda, um pulso, eu posso tratar ele como uma onda quadrada tá aqui, eu posso gerar uma onda triangular, alguns ainda permitem, que é basicamente a rampa, né? É parecido com a rampa. Então, alguém lembra de algum outro sinal que eu posso gerar no gerador de sinais? Eu creio que é apenas esse ou uma mistura desses. É o impulso, né? Que é o impulso, pulso, a onda quadrada, a onda sinodal, a onda rampa, que também pode ser triangular. Aqui ele gera uma onda arbitrária qualquer e um ruído. Nós temos um desse aqui, um Tektronix. Nós temos, eu acho que no laboratório, no lápis. É exatamente desse aqui mesmo, de 25 MHz, 150 megasample por segundo, né, de amostra. A amostra é de 125 megasamples por segundo. E largura de banda de 25 MHz. Alguém tem algum... Também lá são 2 canais. Alguém tem algum outro que trabalha com algum outro gerador de sinal de outro modelo? Lá eu tenho um Tektronix. Tenho 5 Tektronix lá. 5 Eu ou tenho 6. desse aí, professor. Desse Tem um aí desse mesmo. também, né, Danilo? É um igualzinho. Para mim, rapaz, ele satisfaz as necessidades da gente, lá do laboratório. É muito bom. Eu só queria uma largura de banda um pouco maior, mas ele serve. Então, vocês podem fazer esse mesmo circuito aqui, o Francal e Bruno, né? Vocês podem fazer também, se vocês tiverem mais facilidade, no Proteus. É muito simples de fazer. E eu recomendo que façam. Depois você troca a posição, que eu não vou fazer aqui para vocês fazerem, do resistor pelo capacitor e veja o que acontece. Veja o que acontece, tá certo? Você pode também usar os mesmos dados e modificar em vez de 1 milissegundo. Eita, aqui já botei dado demais. Deixa eu apagar aqui. A gente pode colocar aqui, podemos botar 10 micro, 100 micro, 10 micro. Mas ao invés da fonte AC, eu posso utilizar um gerador de sinais? Desculpe, eu não entendi o que você falou, meu irmão. Eu poderia usar um gerador de sinais no lugar da fonte, na experimento. No Pode caso, ser uma fonte sinoidal? Pode. Você pode botar um gerador, você pode botar uma fonte AC e um gerador de sinal. Uma fonte CC, né? Porque no caso do Proteus lá, você não vai ter a fonte em si, você pode botar diretamente o gerador de sinal. E uma fonte de 12 volts, de 2 volts, 1 volt, do jeito que você quiser colocar. Eu botei 12 volts aqui, mas não precisa ser 12 volts. Você pode botar uma fonte aqui de 1 volt. A tensão aqui não vai ser muito importante. É só para ter uma tensão, tudo bem? Então, na apostila de filtros, veja, você tem a função de aproximação de cada filtro, de cada tipo de filtro desse que nós mostramos, certo?
seja o Butterworth, o Chebyshev, o Cal, ele não entra bem, pode ver que ele não bota muita coisa, apenas demonstra como é. E ele mostra a defasagem. Isso aqui também eu não quero tratar. Aqui ele mostra a defasagem entre os filtros, entre o Chebyshev e o Butterworth. Mas isso aqui não é tão interessante. Uma outra parte que eu gostaria de passar para vocês, que existe, são os filtros, os projetos de filtros, certo? Que está lá no material, mas é difícil da gente dar. Por quê? Que são os filtros ativos, porque a gente não viu o amplificador operacional. Então, ele mostra primeiramente o que é que vai definir o filtro e o formato de filtro. Como a gente tem aqui, ó, esse filtro passivo, o que vai determinar se é um filtro passa alto ou passa baixo é a posição desse capacitor e do resistor. Então, nos filtros que nós vamos ter também, o que vai modificar é a forma de ligação dos filtros com o amplificador operacional. Nesse caso, você está vendo aqui que eu estou utilizando um tripod, um resistor variável R1, um resistor variável R2 e um resistor variável R3, e eu tenho aqui, ó, um capacitor em paralelo, certo? Ligado na chave não inversora. E na chave inversora, eu tenho essa ponte de resistores. Quem vai controlar o ganho em V0, certo? Quem é que é o ganho? O ganho é a minha relação de V0 sobre VI. E quem vai controlar esse ganho são esses resistores R2 e R3. R2, Professor? R3 dividido por R2 por R3. Tudo bem até aí? Professor, Pode falar. esse R3, ele não é ele que fica controlando a realimentação, né? Alimentação negativa. Então, a relação entre R2 e R3, que é que ele está aterrado, né? É que vai controlar o ganho desse meu amiguinho aqui. Suponhamos aqui que eu não tivesse esse capacitor e esse resistor, certo? Isso aqui não existisse. Tudo bem? E isso daqui, em vez de ser um aterramento, fosse VI. Então, o ganho seria a relação entre R2 e R3, independente de quanto fosse aqui o meu amplificador operacional. Só que agora, eu não vou controlar o ganho. Eu vou controlar a faixa de frequência por causa do capacitor de funcionamento desse filtro passa-baixa. Eu não estou vendo agora como uma relação com um amplificador operacional, mas como um filtro. Tudo bem até aí? E veja, como é que é o ganho desse filtro? O ganho desse filtro, certo? No caso aqui não vai ser em malha aberta, mas em malha fechada. O ganho de malha aberta é o ganho do filtro total. No caso lá, se eu estiver usando um 7.1 alguma coisa, 741, vai ser 100 mil, 200 mil, 200 mil vezes, 100 mil vezes. Nesse caso, o ganho ele é dado pela relação R2 sobre R3 mais 1. Então, a relação R2 e R3 vai me dar o ganho do filtro, mas eu não estou interessado exatamente no ganho, como eu já disse. Eu vou estar interessado na relação desse filtro com esse capacitor e esse resistor para me gerar um filtro passa-baixa. Ok? A relação de R1, eu posso obter R1 pela relação R2, R3 dividido por R2 mais R3. Que aqui, obviamente, eu terei um divisor de tensão. Isso aqui é do divisor de tensão. Se eu multiplicar isso aqui por VI, eu tenho uma tensão em R1. Tudo bem? Veja que a relação de meu R1, porque está conectado com esse capacitor, é 1 dividido por B, ômega C vezes C, onde ômega C é a frequência de corte. E essa frequência de corte, ela vai ser determinada pela relação entre capacitor e resistor. 1 sobre RC. A gente já viu isso no outro. Veja, B é um parâmetro que irá determinar o tipo de função de resposta do filtro, de ordem ímpar, ou seja, maior do que 3. Então, é 3, 5. A expressão de R3, se eu substituir, eu vou ter o seguinte. Meu R2 vai ser o ganho. Lembra? Quem é o ganho? Vamos lá de novo. Meu K. Meu K é 1 mais R3 sobre R2. Se eu substituir, aí eu vou ter 1 mais sobre R2 dividido por 1, a mesma coisa. Então, ele vai dizer que R2, quando ele fez a matemática lá, ele deu que vai ser K
dividido por K menos 1 vezes R1. Isso vai ser meu valor de R2. E quem é meu valor de R3 em relação a R1? Vai ser meu K vezes R1. Aonde K é o ganho do meu filtro. Se meu K for 10, eu vou ter 10 vezes R1. Se meu K aqui for 10 em R2, vai ser 10 dividido por 9 vezes R1. Tudo bem até aí ou não tudo bem? Aí ele coloca, o valor de C, para ser estabelecido arbitrariamente, pode ser estabelecido, arbitrariamente. Mas existe uma regra prática. O que ele coloca no projeto filtrativo? O qual consiste em estabelecer para o capacitor um valor comercial de 10 dividido por F, para F ser dado em Hertz. Ou seja, se eu estou trabalhando com 1 kHz, é 10 dividido por 1000. Se obtém C em microfarad, então, se eu tiver 10 dividido por 1000 em microfarad, eu vou ter o meu valor em microfarad, que dá 0,01 microfarad, ou 100 nano, né? Finalmente, resta-nos considerar o primeiro parâmetro, 8.3, está aqui, ó. Meu B. Meu ômega C, meu C eu já sei calcular, falta o B. Cadê, ó? Esse parâmetro tem valor unitário, ele vale 1. Caso deseje apenas um filtro de primeira ordem, pois nesse caso não importa se o mesmo é considerado um Butterworth ou um Chebyshev. Ele só vai ter diferença entre Butterworth e Chebyshev se eu aumentar o número da ordem do meu filtro, porque eu vou começar a ver ondulações na minha área de passagem, minha região de passagem, certo? Não na região de transição, mas na região de traçagem eu vou ver a diferença entre Butterworth e o Chebyshev. E aqui ele mostra um projeto, né? Como fazer. Isso aqui é um livro, é claro, um livro lá do Pertence Júnior, ele está tentando mostrar como gerar, o que você precisa, o que você precisa calcular para gerar o seu projeto. Aqui ele tem um projeto número 2, um filtro, passa abaixo de segunda ordem. Veja. Agora eu estou aterrando a minha porta não inversora, a minha porta inversora, eu vou estar fazendo o controle dele. Ainda o ganho é dado por R2, R3, mas veja que eu tenho agora 2 capacitores. Como eu tenho 2 capacitores, é um filtro de ordem 2. Então, a resposta desse filtro deve ser muito melhor do que a resposta do primeiro filtro. E aqui eu tenho minha relação de K, perdão, eu disse R2 e R3, desculpe, R1 e R2, que é menos R2 sobre R1. Eu tinha falado que a relação de ganho seria R2 e R3, não. R2 e R1, certo? Menos R2 dividido por R1 é o meu ganho. Eu tenho minha relação de R2, tenho minha relação de R1, minha relação de R3. Vocês perceberam a complexidade do meu filtro no cálculo dele quando eu aumentei da ordem 1 para a ordem 2? Vocês perceberam? Sim, professor. Então, veja, cada vez que você vai aumentando a ordem do filtro, a complexidade do cálculo e da implementação também aumenta. Então, veja que ele faz uma aproximação de C1. Quem é que vai ser meu C1? E o que mais? E aqui está o quadro. Depois vocês podem ler com calma. Eu estou apenas mostrando porque nosso tempo é curto. Tá certo? E aqui ele mostra um projeto feito por baixo de segunda ordem também. Veja agora. Então, cada vez que eu vou modificando a minha porta, as conexões da minha porta inversora e não inversora, veja que agora eu tenho 2 capacitores. O meu ganho determinado aqui, ó, pelos meus... Cadê o ganho dele? Também vai ser, nesse caso, por R4 e R3. A relação é R4 sobre R3. Eu tenho que calcular o meu R1, meu R2, meu R3. Se o meu K for 1, essa relação que ele diz, ó, R3 deve estar aberto e R4 será um curto. Ou seja, eu não tenho R3 e R4 aqui não existe. Então, eu tenho um ganho 1. Não existem esses 2 resistores. Eu tenho apenas a realimentação aqui, ó. Nesse caso, né? Para ficar mais simples.
ele consegue calcular e chegar aos valores de C1, C2, naquilo que precisa calcular. Aqui eu tenho um filtro passa altas. Veja. No passa baixas, eu tinha aqui resistor e capacitor em R1. Agora eu tenho a inversão. Capacitor, resistor. Vocês percebem isso? Sim, Dá para professor. perceber? Dá para perceber. Veja. Troquei o resistor pelo capacitor, eu já tenho uma outra configuração. É isso que eu quero que vocês percebam. O ganho aqui vai ser o mesmo. Meu R1, lembra que era 1 sobre beta ômega C? Agora é diferente, é beta dividido por ômega C. Então, eu tenho diferenças. Aí, vamos lá para, no caso de segunda ordem. Veja o formato que ele tem. Eu já não tenho mais nada conectado na minha porta não inversora. E tenho tudo conectado na minha porta inversora. Mas veja, lembra que eu tenho um resistor inicial aqui? Agora eu tenho 3 capacitores. 3 capacitores. Então, tá aqui. Então, tem muita coisa que vocês podem ver. Aqui também eu tenho um filtro passa alta de segunda ordem. 2 capacitores na entrada. Ele vai fazer a mesma coisa. Nesse caso aqui, eu preciso colocar isso aqui zerado. Não existe R2, nem existe R3, nem existe R4. Para que eu tenha apenas tudo sendo controlado por isso aqui. Meu ganho aqui é 1. Pronto. Filtro de ordem superior à segunda ordem. Aí a matemática começa a ficar bonita, o negócio começa a ficar mais pesado para calcular. Então, ele mostra formas de calcular e formas de vocês verem isso. Eu não posso me aprofundar muito nisso. Aqui tem um projeto real, que quem quiser simular, você pode simular. Você pode usar o amplificador operacional que você quiser. Os valores estão aqui e você pode ver a saída do filtro, seguindo o que ele vai dizer, certo? Que vai ser um filtro Chebyshev. Vai ser um filtro Chebyshev. Tudo bem até aí, senhores? Então, você vai ter o filtro passa-faixa. Ele vai mostrar o formato, vai mostrar como, o que e como gerar esse filtro. Então, tem muita coisa boa nesse livro para quem gosta de filtros, com projetos simples, que você pode tanto implementar no seu simulador, como também na prática. Então, eu não posso me deter muito nisso, porque nós estamos ainda no terceiro módulo e nós temos 7. Eu ainda tenho que dar para vocês, e minhas aulas são poucas. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. É muito rápido, então a gente precisa correr um pouco. Deixa eu fazer logo a presença aqui. Ale Maxson, não está, né? Alguém me dá notícia do... Mariano está aí ou não? Mariano não. Arcângelo também não vi. Danilo, eu sei que está. Diogo está. Emanuel, não vi. Francal, eu sei que está. Glarison, eu sei que está. João Vitor, nunca mais vi. Seu Luiz deve estar trabalhando hoje, né, Diogo? Isso, professor. Michael tá e o Bruno tá. Veja, hoje vocês deveriam me entregar os projetos. Deixa eu parar a gravação aqui. Porque isso aqui não diz respeito ao conteúdo. Ok.